Vamos então até os Estados Unidos para acompanhar, na verdade, o discurso da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, que fala sobre um ano do ataque ao Capitólio. Vamos ouvir. Oficial, até para saber o que vocês vão fazer, isso eu não tenho. Tá bom, eu estou aqui acompanhando a programação. 6 de dezembro de 1941, 11 de setembro de 2001 e 6 de janeiro de 2021. Naquele dia, eu não só era a vice-presidente eleita, mas também era uma senadora dos Estados Unidos. Eu estava aqui, no Capitólio, naquela manhã. Eu estava participando de uma audiência com membros do Comitê de Inteligência do Senado. Horas depois, os portões do Capitólio foram rompidos. Eu havia saído, mas os meus pensamentos imediatamente se voltaram não apenas aos meus colegas, mas à minha equipe, que foram forçados a procurar esconderijo dentro de seus escritórios, transformando gabinetes, móveis de escritório em barricadas. Com o extremismo que aconteceu aqui, ele teve como alvo não apenas as vidas de líderes eleitos. O que eles buscaram degradar e destruir não foi apenas um edifício. Da forma como foi feito, eles estavam atacando as instituições, os valores, os ideais que gerações de norte-americanos marcharam e lutaram e se manifestaram para manter e defender. Em 6 de janeiro, todos vimos como a nossa nação se pareceria se as forças que estavam tentando acabar com a nossa democracia fossem bem-sucedidas. A falta de lei, a violência, o caos. O que estava em risco, então, e ainda está hoje, é o direito a ter o nosso futuro decidido. A maneira como a Constituição coloca isso. Por nós, o povo. Todo o povo. Nós não podemos que o nosso futuro seja decidido por aqueles que tentam silenciar as nossas vozes, que tentam derrubar os nossos votos e espalham mentiras e desinformação por facções radicais que talvez tenham surgido recentemente, mas cujas raízes são antigas e profundas. Quando eu me encontro com jovens hoje, eles geralmente perguntam sobre o estado da nossa democracia e sobre 6 de janeiro. E o que eu digo a eles é que 6 de janeiro reflete a natureza dupla da democracia, sua fragilidade e a sua força. As forças da democracia estão no Estado de Direito. A força da democracia é o princípio que todos devem ser tratados de forma igual, que eleições devem ser livres e justas, que a corrupção não deve ter espaço. A força da democracia é que ela empodera o povo. E a fragilidade é esta. Se nós não formos vigilantes, se nós não a defendermos, a democracia simplesmente não ficará de pé. Ela será falha e irá cair. O ataque violento que aconteceu aqui, o fato do quanto estivemos próximos à derrubada de um resultado de uma eleição, reflete a fragilidade da democracia. Ainda assim, a resolução que eu vi nos nossos líderes, quando eu apareci à noite na Câmara, naquela mesma noite, que estavam resolutos em não só em curar, mas também em prosseguir com as eleições. A sua lealdade não a um partido, a uma pessoa, e sim à Constituição dos Estados Unidos. Isso reflete a força.
E isso também reflete o heroísmo da polícia e das forças de segurança, do Departamento de Polícia de Capitólio e todas as autoridades policiais que estiveram presentes naquele dia, incluindo aqueles que acabaram sucumbindo a feridas tanto visíveis quanto invisíveis. Nossos pensamentos estão com todos aqueles que perderam alguém naquele dia. Eu imagino como o 6 de janeiro será lembrado nos anos à nossa frente. Será que ele será lembrado como um momento que acelerou o que já das ameaças à democracia, da mais antiga democracia no mundo, ou um momento no qual nós decidimos assegurar e fortalecer a nossa democracia para gerações futuras? O espírito americano está sendo testado. A resposta, se conseguiremos resolver esse teste e conseguiremos fazer isso, está com vocês, está com o povo. E o trabalho à nossa frente não será fácil. Aqui, nesse prédio, uma decisão será tomada sobre se nós iremos manter o direito a voto para termos eleições livres e justas. Nós devemos aprovar a lei de direito ao voto no Senado. E o povo americano deve também fazer algo mais. Nós não podemos ficar em cima do muro. Nós devemos nos unir em defesa da nossa democracia para formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, assegurar a tranquilidade nacional, proporcionar uma defesa comum para o bem-estar de todos e assegurar as bênçãos e as liberdades para nós próprios e para o futuro. Esse é o preâmbulo da Constituição que o presidente Biden e eu juramos defender. E é a promessa dos Estados Unidos como nação. Meus caros americanos, é minha honra chamar aqui um servidor público de caráter que está pronto para este momento, um líder cujo trabalho de toda a vida tem levado a nossa nação a essa união mais perfeita, o presidente Joe Biden. Senhora vice-presidente, caros norte-americanos, para dizer o óbvio, um ano atrás, hoje, nesse lugar sagrado, a democracia foi atacada, simplesmente atacada. O desejo do povo esteve ameaçado. A Constituição, nossa Constituição, encarou o maior das suas ameaças. Esse ataque foi combatido pela Polícia do Capitólio, a Guarda Nacional e outras autoridades policiais que salvaram o Estado de Direito. Nós, o povo, prevalecemos. Pela primeira vez em nossa história, o presidente não só perdeu uma eleição, como tentou evitar a transição pacífica de poder, com uma multidão violenta atacando o Capitólio. Mas eles falharam. Eles falharam. Neste dia, nós devemos nos assegurar que um ataque como esse nunca mais aconteça novamente. Eu falo hoje aqui do Salão das Estátuas do Capitólio. Esse aqui que a Câmara dos Deputados se encontrou nos últimos 50 anos depois da Guerra Civil. Foi neste solo que o Abraham Lincoln, então congressista,
sentou-se na mesa 191 e ali, atrás daquela porta, na rotunda, há uma escultura que mostra Cleo, a musa da história. E nas mãos dela um livro aberto, no qual está escrito o que deveremos obedecer ao que é dito nessa sala. Um ano atrás, Cleo foi atacada. E Cleo estava aqui, como esteve nos últimos 200 anos, registrando a história, os fatos de verdade, a história verdadeira, os fatos e a verdade que a vice-presidente Harris acaba de comentar, que vocês e eu vimos com os nossos próprios olhos. A Bíblia nos diz que devemos saber a verdade, que a verdade nos libertará. Nós devemos saber a verdade. Aqui está a verdade de Deus. No dia 6 de janeiro de 2021. Fechem os seus olhos. Voltem para aquele dia. O que vocês enxergam? Arruaceiros entrando nesse Capitólio, bandeiras dos confederados e outras que são símbolos da destruição da América, que queriam nos dividir, nos destruir. Nem na Guerra Civil isso nunca havia acontecido. Mas aconteceu aqui, em 2021. O que mais vocês enxergam? Uma multidão quebrando janelas, quebrando portas, usando bases como espadas, como lanças, uma multidão atacando os policiais e as autoridades policiais, jogando spray no rosto deles, atacando violentamente. Mais de 140 policiais foram feridos. Ouvimos os policiais, os testemunhos desses policiais sobre o que aconteceu naquele dia. Um policial disse que foi uma batalha medieval e que ele teve mais medo naquele dia do que durante a guerra do Iraque, na qual ele lutou. E ele pensou, como qualquer pessoa pode diminuir o que aconteceu, o inferno que eles viveram aqui? Nós vimos com os nossos próprios olhos os arruaceiros entrando aqui, ameaçando a vida de Nancy Pelosi, a presidente do Congresso. E o que nós não vimos? Não vimos o ex-presidente que havia pedido à multidão que atacasse, sentado no salão oval da Casa Branca, assistindo ao que acontecia na televisão e não fazendo nada por horas. Com as vidas em risco, os policiais sendo atacados e o Capitólio cercado. Essa foi uma insurreição armada. Eles queriam retirar, negar o desejo do povo. Eles queriam simplesmente eliminar o resultado de uma eleição. Eles queriam subverter a Constituição dos Estados Unidos. Isso é algo... não é algo só de tratar do passado, é de enterrar um passado. E temos de seguir à frente. São o que grandes nações fazem. Eles não enterram a verdade. Eles a encaram. Eles encaram a verdade. E a enfrentam. Somos uma grande nação. Meus caros compatriotas, há verdades e tragicamente, há mentiras que foram espalhadas por lucro, pelo poder. Nós devemos ser absolutamente claros sobre o que é verdade e sobre o que é mentira. E aqui está a verdade. O ex-presidente dos Estados Unidos criou e espalhou uma rede de mentiras sobre as eleições de 2020. Ele fez isso porque ele valoriza o poder acima do princípio,
porque ele vê o seu próprio interesse como mais importante do que o interesse do país. E por causa do seu ego ferido, importa mais a ele do que a democracia e a Constituição. Ele não consegue aceitar que perdeu, embora isso tenha sido mostrado por 93 senadores dos Estados Unidos, seu próprio procurador-geral, seu vice-presidente, autoridades eleitorais, todos disseram que ele perdeu. Foi o que vocês fizeram, 81 milhões de vocês fizeram, votando pelo nosso caminho à frente. Não, é algo sem precedente. Isso é algo... Ele se recusou a aceitar os resultados de uma eleição e o desejo do povo norte-americano. Alguns homens e mulheres corajosos no partido se mantiveram contra ele, mostrando, e muitos outros se transformaram seu partido em algo diferente. Parece que não quer mais ser um partido, o partido de Lincoln, Eisenhower, Reagan, os Bushes. Mas quaisquer que sejam nossos desacordos, nós devemos pensar no direito, no Estado de Direito, e nós devemos sempre trabalhar juntos, encontrar soluções compartilhadas onde possível, porque nós temos uma crença compartilhada na democracia, e sob a qual tudo é possível. Portanto, nesse momento, nós devemos decidir que tipo de nação nós seremos. Seremos uma nação que aceita a violência política como norma? Seremos uma nação onde permitiremos que as autoridades eleitorais partidárias derrubem a vontade legalmente expressa do povo? Seremos uma nação que vive não à luz da verdade, mas à sombra das mentiras? Não podemos nos permitir ser esse tipo de nação. O caminho a seguir é o de reconhecer a verdade e viver por ela. A grande mentira dita pelo ex-presidente e por muitos republicanos é que a insurreição nesse país aconteceu no dia da eleição, no dia 3 de novembro de 2020. Pense um pouquinho nisso. É o que vocês pensam? É o que vocês pensaram ao votar naquele dia, que vocês eram parte de uma insurreição? Ou vocês achavam que vocês estavam cumprindo seus deveres de cidadão e votando, seu direito de cidadão? Ex-presidentes nunca falaram de dias de eleição como dia de insurreição. O que aconteceu no dia 6 de janeiro é a expressão verdadeira. O que aconteceu no dia 20 de novembro é a expressão verdadeira do desejo do povo. Aqui está a verdade. As eleições de 2020 foram uma das maiores demonstrações de democracia neste país. A maior, na verdade. Mais de vocês votaram naquele dia do que em qualquer outro dia na história norte-americana. Mais de 150 milhões de americanos votaram naquele dia, em plena pandemia. Alguns arriscando suas próprias vidas. Isso deve ser aplaudido, não atacado. Hoje, estado após estado, novas leis têm sido escritas não para proteger os votos, mas para negar o direito ao voto, para suprimir e para subverter o direito ao voto, não para proteger a nossa democracia, mas porque o ex-presidente perdeu, ao invés de olhar para o resultado de 2020 e ter novas ideias ou ideias melhores para conquistar mais votos no futuro, o ex-presidente e seus apoiadores pensaram que a única maneira deles ganharem era tentar trazer a supressão dos votos, a subversão das nossas eleições. Isso está errado, isso é antidemocrático e não é americano. A segunda grande mentira dita pelo ex-presidente e seus apoiadores é que os resultados das eleições de 2020 não podem ser confiáveis. A verdade é que nenhuma eleição na história dos Estados Unidos foi mais investigada, estudada e contada. Toda
pergunta legalmente feita em todos os lugares desse país a respeito dos votos que poderiam ser feitas, foram feitas. E todas as alegações foram rejeitadas. Foram rejeitadas por juízes escolhidos por republicanos, inclusive juízes escolhidos pelo ex-presidente, inclusive na Suprema Corte. Nós recontamos votos estado após estado. No estado da Geórgia, os resultados foram recontados 3 vezes, inclusive recontados à mão. Muitas autoridades eleitorais foram apontadas que estavam erradas e isso não mudou os resultados. Então, vamos falar claramente sobre o que aconteceu em 2020. Mesmo antes do primeiro voto ter sido depositado, o ex-presidente já estava colocando dúvidas sobre o resultado das eleições. Ele construiu essa mentira durante meses, não baseada em fatos. Ele estava procurando uma desculpa, um pretexto para encobrir a verdade. Ele não é só o ex-presidente. Ele é um ex-presidente derrotado. Derrotado por uma margem de mais de 7 milhões de votos seus, em eleições livres, completas e justas. Há zero prova de que os resultados foram incorretos. Na verdade, em todos os locais e onde a verdade pode ser demonstrada, o ex-presidente falhou em provar as suas alegações. Pense nisso. Os apoiadores do ex-presidente nunca conseguiram explicar como eles conseguiram aceitar os outros resultados das eleições do 3 de novembro, as eleições para governo, para o Senado, para representantes estaduais, eleições que tiveram resultados próximos. No entanto, eles não contestaram isso. Então, na votação, nós tínhamos presidente, governador, senador, representantes estaduais, e alguns estavam na mesma cédula. E na mesma cédula, no mesmo dia, feitos pelos mesmos eleitores. A única diferença é que o ex-presidente ele perdeu do seu nome. Ele pode não ter perdido nos outros, das pessoas que apoiavam, ele próprio perdeu. Outra mentira é que a multidão que veio aqui tentava resgatar uma nação. É o que vocês pensam quando vocês olham para aquelas pessoas atacando, destruindo o Capitólio, literalmente defecando nos corredores, entrando nas salas, nos escritórios, caçando congressistas. São patriotas? Não, de acordo com a minha visão. Para mim, os verdadeiros patriotas foram os 150 milhões de americanos que votaram de forma pacífica, as autoridades eleitorais, os funcionários que protegeram a eleição e os heróis que defenderam este Capitólio. Você não pode amar o seu país apenas quando você vence. Você não pode obedecer à lei apenas quando é conveniente. Você não pode ser patriota só quando você permite mentiras. Aqueles que entraram no Capitólio, que incitaram esse ataque, eles seguraram uma faca no pescoço dos Estados Unidos e dos americanos. Eles não vieram aqui pelo princípio dos Estados Unidos. Eles vieram aqui com ódio, não a serviço dos Estados Unidos, mas a serviço de um homem. Aqueles que incitaram a multidão, os verdadeiros pessoas que tentavam derrubar os resultados e o desejo dos eleitores. Mas o plano falhou porque os senadores, os representantes conseguiram terminar o trabalho exigido pela Constituição. Eles honraram a sua promessa de defender a Constituição, todos os inimigos estrangeiros e nacionais, de acordo com o que está na Constituição.
E fizeram isso não só para todos nós, mas para o povo, para mantermos o Estado de Direito, para preservar a chama da democracia, para manter a promessa da vida nos Estados Unidos, as promessas que foram alvo, que tentaram atacar a santidade da democracia, colocando o medo acima da esperança, o ganho pessoal acima do bem. Não se enganem a respeito. Nós vivemos um ponto de inflexão na história, tanto no nosso país como no exterior. Nós estamos numa luta entre democracia e autocracia, entre as aspirações de muitos e a ambição de poucos. Na China, na Rússia, em outros lugares, eles estão tentando, ameaçando a democracia, mas seus dias estão contados. Estão tentando fazer isso nesse mundo de hoje que está em ameaça. Eles estão atacando os Estados Unidos como autocratas, como uma coisa do homem forte. Não é quem somos, não é quem somos, nem quem seremos, e nem quem nós nunca seremos. Os pais desta nação, imperfeitos como eram, fizeram um experimento que mudou o mundo. Aqui nos Estados Unidos, o povo irá governar. O poder será, a transição de poder será pacífica e não com o uso de arma. Eles se comprometeram eles quiseram ter uma ideia. Aqui nos Estados Unidos, todas as pessoas são iguais. Nós rejeitamos a visão de que se você é bem-sucedido é porque eu falei, se você vai à frente é porque eu fiquei para trás. Se eu seguro você, eu vou me dar bem. O ex-presidente que mentiu sobre essa eleição e a multidão que atacou esse Capitólio não podem escapar dos valores norte-americanos, e eles estão muito longe dos valores americanos. Ou eles devem seguir as regras, ou serão arruinados. Pense em Seneca Falls, no Alabama, em Selma, no Alabama, em todos os lugares onde lutamos pelos direitos civis. E lutamos pelo direito ao voto, o direito de nos governarmos, o direito de cuidarmos do nosso próprio destino. E com os direitos temos responsabilidades. Responsabilidades com nossos vizinhos. Talvez nós não concordemos com eles, mas ele não é nosso adversário. Responsabilidade que, se nós perdermos, nós devemos tentar novamente da próxima vez. Responsabilidade para ver os Estados Unidos como uma ideia. E uma ideia requer sempre que estejamos cuidando dela para que ela se mantenha de forma vigilante. As mentiras que vimos aqui em 6 de janeiro de 2021, devemos ser firmes contra elas, devemos ser resolutos e trabalhar na defesa pelo direito ao voto e que todo voto seja contado. Alguns de vocês já fizeram um sacrifício nesse esforço. Jill e eu e outras pessoas já estivemos nesse Capitólio velando pessoas que morreram. Primeiro do policial Brian Sicknick e depois do policial Billy Evans, que também morreu defendendo esse Capitólio. E os outros que morreram aqui, todos que se feriram, e todos vivem o trauma daquele dia. Aqueles que defenderam aquele Capitólio, os membros do Congresso, seus funcionários, os repórteres, os funcionários da cafeteria,
suas famílias, todos. Não se enganem, a dor, as cicatrizes são profundas daquele dia. Já foi dito muitas vezes que não há verdade maior quando pensamos nos eventos de 6 de janeiro, que nós estamos numa batalha pela alma da América. Uma batalha. E com a força de Deus e com a bondade e a grandeza dessa nação, nós venceremos. Acreditem. Eu sei que a democracia é difícil. E é muito claro que as ameaças... estão muito claras as ameaças que os Estados Unidos sofrem. Mas eu também sei que nos dias mais difíceis podem levar à luz e esperança. Da morte e da destruição, como a vice-presidente falou de Pearl Harbor, pode vir o triunfo contra as forças do fascismo. Da brutalidade do Bloody Sunday na Irlanda veio também a paz entre aquele país. Vamos então agora pensar na democracia. Vamos pensar não como o 6 de janeiro, não como o fim da democracia, e sim como algo justo. Eu não busquei essa luta há um ano, mas eu não fugirei dela como líder. Eu vou ficar aqui, eu vou defender esta nação. Eu não vou permitir que ninguém coloque uma faca no pescoço da democracia. Nós vamos assegurar que o desejo do povo seja ouvido, que o voto prevaleça e não a violência. E que a transição de poder nesse país seja sempre pacífica. Eu acredito no poder da presidência para unir este país e não para dividi-lo, não para nos rasgar. É uma questão de nós e não uma questão de eu. Profundamente no coração dos Estados Unidos, mais de 250 anos atrás, nós falamos de liberdade, de igualdade. Não é uma nação de reis, é uma nação de ordem e não de caos, de paz e não violência. Aqui nos Estados Unidos, o povo governa através do voto. E isso prevalece. Portanto, vamos nos manter juntos. Nós somos uma nação sob Deus, indivisível. Que hoje, amanhã e sempre façamos o melhor para que estejamos unidos, para que sejamos os Estados Unidos da América. Deus os abençoe, que Deus abençoe os nossos militares. E que Deus abençoe aqueles que protegem a nossa democracia. Este foi o discurso de Joe Biden um ano depois do ataque ao Capitólio, o Congresso americano, exatamente no momento em que os congressistas se reuniam para certificar a vitória dele depois das eleições ali no final de 2020, eleições que foram contestadas pelo ex-presidente Donald Trump e que levaram muitos de seus apoiadores, aqueles mais extremistas, a invadirem o Capitólio, provocando aquelas cenas violentas. E aí eu destaco algumas das principais falas para vocês que chegam agora também ao Live CNN Brasil e que não puderam acompanhar a tradução da Denise Bobadilla por completo. Uma das grandes intenções do presidente Joe Biden, e que já eram esperadas, seria, de fato, colocar a culpa no ex-presidente Donald Trump e em seus apoiadores por um dos ataques mais violentos à democracia americana. E aí o que disse o presidente Joe Biden? Pela primeira vez na história, um presidente tentou não apenas não perder uma eleição, mas impedir uma transição pacífica. E aí ele fala que é necessário que agora a população americana enxergue a verdade e mantenha a verdade, algo que Donald Trump tentou enfrentar, combater por meio de mentiras. Ainda nessa edição a gente traz mais detalhes e informações sobre o pronunciamento de Joe Biden e também de Kamala Harris.